Olá meus amigos, eu sou Daniel Rodrigues e esse é mais outro vídeo do canal da Bíblia em Análise. Bom, como vocês acabaram de ver, temos um novo bloco aqui do canal que se chama Profecias do Fim. Agora eu irei falar sobre assuntos relacionados sobre profecias. E quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele disse que sinais terríveis aconteceriam que antecederiam a volta de Jesus. Jesus, por exemplo, no Monte das Oliveiras, Jesus estava reunido com os discípulos. E os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, até quando saberemos, ou a que ponto, ou quando saberemos que a sua vinda está mais próxima? Portanto, Jesus ele deu a resposta: perto da minha volta, vários falsos profetas surgirão, falsos cristos, e entre outros e vários outros acontecimentos que Jesus falou. E agora eu faço uma pergunta: será que tudo isso que Jesus disse realmente aconteceu ou não? Realmente aconteceu. Em Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante, Jesus ele dá algumas advertências perto da sua volta. Por exemplo, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas imagens e vários nomes de vários falsos cristos que realmente enganaram muitas pessoas. E acompanhe comigo aqui na tela. Falsos cristos da história. Por exemplo, você pode ver uma grande lista de alguns falsos cristos. Eu separei algumas pessoas. E possivelmente você deve conhecer um deles que é conhecido como Henrique Cristo. Por exemplo, esse Henrique Cristo é um brasileiro. E realmente quase todos os brasileiros já conhecem esse Henrique Cristo, que disse ser a reencarnação de Jesus. E você, por exemplo, pode perceber muito bem que ele mesmo falou alguns assuntos relacionados que em 2015 o seu corpo iria mudar a um corpo de uma pessoa que poderia viver uma vida eterna, ou seja, um ser imortal. O seu corpo iria ser transformado a um ser imortal. Em 2015 passou e nada disso aconteceu. Você, por exemplo, pode ter realmente certeza que todas essas advertências ditas por Jesus realmente aconteceu. Jesus, por exemplo, disse que perto do tempo do fim, acontecimentos terríveis, terremotos, guerras, tsunamis e etc. Tudo isso iria acontecer e realmente aconteceu. Jesus, por exemplo, disse que guerras terríveis iriam acontecer. Você tem um exemplo de duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 e 1918. E a Segunda Guerra Mundial, que em 1939 e 1945. Duas guerras mundiais que contabilizam cerca de 100 milhões de pessoas que foram mortas durante essa grande batalha terrível e sangrenta. Jesus também disse que perto do tempo do fim, pessoas iriam morrer de fome. E isso realmente está acontecendo. Alguns estudos em sites oficiais na internet, cada 10 segundos que estamos aqui, uma pessoa morre de fome. Uma pessoa morre de fome. Veja, isso é terrível. Tudo que Jesus disse realmente aconteceu. Isso é bíblico, é profecia. E as profecias de Jesus realmente aconteceram. E nós sabemos que a breve volta de Jesus está mais próxima do que nunca antes. Acompanhe comigo na tela e você vai ver outros assuntos muito interessantes ditos por Jesus. Em Mateus capítulo 24, a gente vai ler uns assuntos bastante interessantes que o próprio Senhor Jesus tenha nos avisado. Acompanhe comigo na tela. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Você provavelmente deve ter lido esse texto há muitas vezes. Realmente, talvez você não tenha entendido sobre isso. Mas Jesus estava
Jesus estava falando a respeito da perseguição entre os cristãos, porque na Idade Média, entre 538 e 1798, houve uma perseguição contra os servos de Deus. Os cristãos foram mortos. Alguns estudiosos acreditam que foram cerca de 100 milhões de pessoas que foram mortas durante essa grande perseguição. E realmente isso aconteceu. O amor de quase todo iria esfriar. Realmente aconteceu. Pessoas entram na igreja por impulso e de repente abandonam a sua fé para com Cristo. Isso é símbolo de um amor frio, um amor que esfria. Jesus também disse que vários falsos profetas surgirão perto do tempo do fim, ou então no tempo do fim. Possivelmente isso já deve ter acontecido, que há vários e vários séculos isso aconteceu. Você, por exemplo, pode ter a ideia que um pastor disse que no 30 de março aconteceria um grande terrível acontecimento, que as pessoas iriam ser mortas por um cavalo amarelo. E realmente isso não aconteceu, o que ele prediz ou o que ele profetizou. Realmente não aconteceu. Isso é falsos profetas, um falso profeta. Por exemplo, tudo isso dito por Jesus, realmente, algumas pessoas pensam que isso é coincidência, mas isso não é coincidência, realmente é profecia. É profecia. Profecias está na Bíblia. E o próprio Deus disse que sem profecia o povo se corrompe. Acompanhe comigo ainda na tela outros assuntos falando sobre profecias preditas por Jesus. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas também, grandes sinais no céu. Por exemplo, isso já deve ter acontecido. Se você percebe, grandes terremotos, epidemias, tudo isso aconteceu. Por exemplo, para você ter uma noção, no século XIX, 41 grandes terremotos aconteceram. E cerca de 350 mil pessoas foram mortas durante esses grandes terremotos. E ainda mais, existem outros e vários terremotos. Você provavelmente deve ter lembrado do dia 1º, do ano de 1755. Você deve se lembrar desse ano. Foi o ano que as pessoas foram mortas. Um grande terremoto na cidade de Lisboa aconteceu. Um grande terremoto que possivelmente não só afetou o país da Europa, mas também afetou diversos outros países da África, os Estados Unidos, e ainda mais as tsunamis efetuadas pelo terremoto efetuado pelo terremoto realmente afetou inclusive o Brasil. O Brasil foi afetado por isso também. Pandemias, epidemias. Veja, por exemplo, a peste negra. A peste negra que matou mais de 200 milhões de pessoas na Idade Média. E ainda mais, estamos aqui no século XXI, em plena pandemia. Estamos hoje em uma pandemia. E no ano passado, alguns estudiosos, alguns cientistas, aliás, contabilizaram que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas no ano passado por conta desse vírus mortal. E tudo isso dito por Jesus realmente é profecia, ditas por Jesus. E mais uma vez eu gostaria de compartilhar alguns assuntos para vocês. Acompanhe comigo mais uma vez na tela, para você ver o que Jesus nos profetizou. Haverá sinais no sol, a lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Por exemplo, meus amigos, isso tudo dito por Jesus realmente aconteceu. Na história, em volta de 1780, aconteceu um grande acontecimento que realmente alguns estudiosos não têm resposta para com isso. Conhecido como o Dia Escuro. Algumas pessoas naquele período, em pleno dia, estava tudo escuro.
A lua estava encoberta de sangue. Era uma representação dita por Jesus. Jesus disse que aconteceria sinais na lua e no sol. E realmente isso aconteceu em 1780. Foi o que Jesus profetizou. E realmente esses sinais proféticos ditos por Jesus realmente aconteceram. Eu digo isso pois é uma maior certeza, uma confiança, uma fé, porque todos esses acontecimentos ditos por Jesus significa dizer que Jesus está muito mais próximo. Meus amigos, a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Não perca a volta de Jesus. E ainda mais, os acontecimentos ditos por Jesus não acabarão por aí, porque muitos acontecimentos ainda irão acontecer. Acompanhe mais uma vez comigo na tela para concluir o nosso diálogo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias do sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Por exemplo, meus amigos, em 1833, aconteceu uma grande queda de estrelas, ou conhecido como a queda dos meteoros. Algumas pessoas começaram a ver aquilo de uma forma estranha, pois nunca tinha acontecido algo similar como aquilo. E realmente tudo isso profetizado por Jesus há mais de 2000 anos atrás, realmente aconteceu. E realmente está cada vez mais acontecendo os eventos ditos por Jesus. Pessoas morrendo com fome, pessoas morrendo por causa de um celular, pessoas morrendo por causa de dinheiro, porque tudo isso foi profetizado por Jesus. E realmente, a vida dos seres humanos é algo que está insignificante para os bandidos, ladrões, malfeitores, que eles querem realmente fazer a maldade. E lembre-se, todos esses acontecimentos ditos por Jesus, todos esses eventos que aconteceram há séculos atrás, que antecederiam a volta de Jesus. E nós já estamos no final desses eventos. Mais uma vez, irá acontecer outros e vários eventos, sinais que Jesus profetizou no livro do Apocalipse. E ainda mais acontecerá coisas terríveis, mas devemos estar firmes na rocha. Devemos estar cada vez mais preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo está mais próximo do que nunca antes. Meu querido amigo, pense comigo. Se a volta de Jesus, se Jesus voltasse em 1 minuto, o que realmente você faria? Você sairia para todos os locais avisando, gritando que Jesus iria voltar? Vocês exclamavam, vocês suplicavam: Jesus, por favor, Senhor, dá-nos mais tempo. Não há mais tempo. O tempo está cada vez acabando. Nós devemos realmente nos prepararmos e avisar para todas as pessoas que o Senhor Jesus está perto para voltar. E cada vez mais os segundos vão abaixando. E você só tem 30 segundos. E o que você faria? O que você iria fazer para divertir as pessoas? E ainda mais 20 segundos. Iria cada vez mais abaixar os segundos para a volta de Jesus. E agora temos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jesus voltou. Agora a pergunta é: você está preparado? A pergunta também é para mim. Será que eu estou preparado para a volta de Jesus? Realmente, meus amigos, é algo muito sério. Devemos estar firmes, devemos orar, devemos vigiar, devemos ser atalaias, vigias, devemos ser realmente um servo de Deus que está clamando para que a sua volta esteja mais próxima do que nunca. Devemos suplicar a Deus que Ele nos guie, Ele nos proteja, Ele que nos firme na rocha santa e sagrada. Meus amigos, que nós possamos ser cada vez mais um servo de Deus, fervorosos,
devemos exclamar, devemos evangelizar todas as pessoas, devemos fazer a vontade de Jesus e devemos cada vez mais nos preparar para esse maravilhoso evento. Que o Senhor Deus te abençoe e me abençoe também e nos firme para este grande e maravilhoso evento, que é a breve volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.